Glórias a Deus. Amém? Marcos 14, vou começar lendo aqui. Amém? Versículo 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja muito tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à sua mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que ela desperdiçou, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixa-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los, sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre terão. Amém? Por enquanto vamos ficar só até aí. Glórias a Deus. Esse texto de Marcos relata uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Uma das histórias, eu acho que eu com certeza já vi muitas vezes, mas quando nós falamos de adoração ao Senhor, quando nós falamos de adorar ao Senhor, primeiro versículo, primeiro texto que eu me lembro é essa atitude dessa mulher aqui. E também, em contraste com essa história, né, no final aqui vai dizer sobre a história de Judas também, a parte onde Judas vai até aqueles chefes daqueles sacerdotes para poder entregar Jesus e pegar o dinheiro lá que ele acabou recebendo. E hoje, essa mensagem, esse tema, quando teve a aula no GC, quando teve esse tema no GC, ele foi um tema, e até hoje, pensando um pouco nele, é um tema muito forte. Quando nós paramos para pensar um pouco sobre isso, sobre a devoção ou a traição a Jesus, é algo que pega muito forte dentro de nós, principalmente a questão de trair. O tema dessa mensagem é traição ou devoção. E se você parar para pensar, só no dia de hoje você pode ter traído Jesus já várias vezes, só no dia de hoje. Se você fizer um resumo da sua semana, você vai falar, nossa, eu traí Jesus demais, né? Então, hoje isso me pegou muito forte, eu fiquei o dia inteiro temeroso, porque quando nós temos essa responsabilidade de levar a mensagem do Senhor, claro que nós precisamos ter essa responsabilidade todos os dias, mas hoje eu ali em consagração e pisando em casca de ovo, falando, nossa, eu não posso deixar nenhuma brecha acontecer. Primeira coisa que acontece, quando eu vou ali, estou passando pela Sé, eu ia para o Tatuapé, quando eu estou passando pela Sé, a linha azul estava parada, estava cheio, aí a linha vermelha começou a travar, eu já falei, meu Deus, eu tenho que chegar cedo em casa hoje, que eu fui de manhã, tinha que chegar até o horário do almoço, preciso chegar cedo em casa, tinha algumas coisas para resolver, falei, nossa, a primeira prova, né? O paulista tradicional que trabalha aí, que pega transporte público, já tem motivo para pecar desde as 6 da manhã. Você já pode xingar o motorista, o maquinista, o guarda, o segurança, seu colega de trabalho. Nós já temos motivo para poder já sair traindo Jesus. Mas graças a Deus, né, eu consegui enfrentar essa luta aí e o metrô normalizou e eu voltei para casa tranquilo. Bom, para começar aqui, eu peguei, eu acho muito importante a gente entender o significado de devoção. Eu vejo pouco nós cristãos protestantes falando sobre devoção. Quando a gente fala ser devoto, né, a gente já pensa em outras religiões, que é devoto de outros santos e outras coisas, mas nós não falamos essa palavra muito, né, não temos costume de falar tanto, mas nós precisamos ser devotos a Deus, ter essa devoção a Deus. No sentido religioso, significa apego sincero, fervoroso a Deus ou aos santos, sobre uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas. É um sentimento religioso de piedade. Amém?
a história que a gente leu agora diz que faltavam 2 dias para acontecer a Páscoa. E os principais sacerdotes ali e os escribas, eles estavam tramando um plano para poder pegar Jesus. Então eles estavam, a todo momento, eles estavam ali, eu não sei se eles colocavam algumas pessoas para ficar, pagavam pessoas para ficar só observando Jesus. Na hora que Jesus fizesse alguma coisa, cometesse algum crime, eles iam lá e prenderiam Jesus, né? Tinham esse motivo para prender Jesus. É interessante porque ele não teve crime nenhum, né? Então, eles precisavam de algum outro motivo. Até esse momento aqui, eles não sabiam como eles iriam fazer para prender Jesus, por isso que eles ficavam tentando observar para ver se Jesus fazia alguma coisa e falar, não, agora ele fez alguma coisa e agora nós podemos prender ele. Eles ainda não tinham o acordo com Judas e eles estavam também ansiosos para a chegada da Páscoa. Eu particularmente gosto muito do Natal e eu fico muito ansioso. Chega dezembro e eu fico ansioso para o Natal, sempre a família da Lívia, a minha família dos meus pais nem tanto, mas a família ali da Lívia, eles se reúnem e ficam ali todo mundo junto. Então, depois que eu comecei a namorar com ela, eu comecei a gostar mais do Natal, porque antes para mim Natal era só uma data que, né, eu ficava cada um arrumado, mexendo no celular, cada um no seu celular, sentado no sofá e a televisão ligada no Silvio Santos. Eles estavam muito ansiosos para essa data, para chegar a Páscoa. Era e ainda é para os judeus a data mais importante, né? Então eles estavam muito ansiosos, mas eles tinham uma certeza: eles não poderiam prender Jesus, não poderiam fazer alguma coisa com Jesus nessa época. Por quê? Porque Jesus tinha os seus seguidores. Então prender Jesus nessa época, com a cidade lotada do jeito que estava, se eles fizessem isso, ia causar uma revolta, poderia ter muito tumulto, poderia chamar muita atenção. Então eles não queriam que isso acontecesse nesse dia. Ia chamar muita atenção, né? Então eles estavam um pouco perdidos sobre como iriam realizar essa prisão de Jesus. Tinha toda essa questão. Ele não tinha crime nenhum, e era na Páscoa, eles não tinham como prender Jesus. Mas hoje nós, com o entendimento e lendo a palavra de Deus, nós temos esse acesso, nós conseguimos entender que o plano de Deus já estava sendo escrito. Na verdade, desde o princípio das coisas, o plano de Deus para que o sacrifício de Jesus fosse completo já estava sendo planejado. E até houve uma ressignificação da Páscoa. Para nós, hoje a Páscoa é outra coisa. Mas na Páscoa, lá na primeira Páscoa, ali já apontava para Jesus. Jesus o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que foi passado ali nos umbrais das portas, já representava o sangue de um Cordeiro sem mácula, que era Jesus. E isso é muito lindo de nós pensarmos, porque o sangue de Jesus protege a nossa casa, protege os nossos. E quando nós oramos pelos nossos, eu vejo muito testemunho de mães que têm os seus filhos na droga, no tráfico, né, distantes do Senhor, e que elas oram, e nós vemos que Deus traz a proteção para aquela casa, traz a proteção para aquela família. Então, se você tem orado por alguém, se você tem colocado o nome de alguém em oração, permaneça orando por essa pessoa, porque o sangue de Jesus é quem protege que o anjo da morte entre na nossa casa e tome os nossos e faça alguma coisa. Então, desde a Páscoa, da primeira Páscoa, já apontava para Jesus Cristo. Então, hoje nós temos esse conhecimento de que precisava sim Jesus Cristo acontecer isso na Páscoa, para que hoje nós lembrássemos dele, de que ele nos tirou da morte e nos trouxe a vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos abrir aí as nossas Bíblias em 1 Coríntios 5, 7. Diz assim:
Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Está aí a prova de que Jesus é o Cordeiro da Páscoa, amém? Enquanto Satanás estava achando que o plano dele estava dando certo, que tudo que ele estava fazendo, que ele estava ali agindo, estava dando certo, na verdade, tudo estava sendo conduzido pela soberana vontade de Deus. Então, mesmo que Deus, que Satanás achasse que estava fazendo alguma coisa, sem a permissão de Deus, até mesmo ele não poderia fazer, nem ir lá tentar Jesus no deserto, se não fosse a permissão de Deus. Então, até o último segundo, o último suspiro de Jesus, antes do véu ser rasgado, Satanás achava que tinha derrotado Jesus. E tudo era um plano de Deus, tudo era para que o nome de Jesus fosse glorificado no meio de nós, e ele, através da ressurreição dele, tirasse a chave da morte das mãos de Satanás, e nos desse a vida, nos desse agora a vida eterna. E nós podemos ter essa vida eterna em Jesus Cristo. E o Senhor, ele já estava no controle de todas as coisas. É interessante quando nós observamos que aqueles líderes já não estavam mais suportando Jesus e, de qualquer forma, eles queriam acabar com Jesus e até inventavam histórias falsas sobre ele. Eles ficavam com muita raiva porque as respostas de Jesus às questões deles eram respostas muito... ele tinha muita autoridade no seu ensinamento. Naquilo que ele respondia, ele não deixava brechas. Ele não deixava mais questões, mais Senhor, mais isso, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Não. As respostas de Jesus tinham começo, meio e fim. Não ficava sobras. E eles tinham raiva daquilo, eles tinham raiva porque eles queriam ver Jesus preso. E aquelas respostas deles às vezes acabavam com eles, né? Eles não tinham mais o que questionar Jesus. E Jesus, ele era perseguido por aquilo, e nós também seremos, se não somos agora, mas seremos também perseguidos pela nossa fé, como muitas pessoas já foram perseguidas pelo nome de Jesus. Nós somos desprezados, somos humilhados, nós perdemos oportunidades às vezes por servirmos ao Senhor. O mundo não está nem aí para a nossa fé. O mundo não se importa para aquilo que nós acreditamos. Se você manda o currículo, se você vai fazer uma entrevista, se você vai fazer alguma coisa para você, para sua casa, não interessa se você é cristão ou não, se você vai comprar alguma coisa, não interessa se você é cristão ou não. O mundo não está nem aí para se você é cristão. Antigamente, nós já ouvimos falar muito disso, eu também já vivi isso, o cristão, o crente, ele tinha mais confiança na sua palavra, mas hoje em dia, às vezes, é até difícil você falar que é cristão, porque se você falar que é cristão, oportunidades você talvez vai perder por causa disso, né? Se você quer dizer que é cristão, as pessoas falam, ele é crente, então, e ele é pastor, então ele tem muita grana. Nossa, ele rouba. ele pega o dízimo dos irmãos, ele vai gastar com bebida, né? As pessoas falam isso. Então, a credibilidade, é claro que também por várias questões, mas a credibilidade dos cristãos foi ficando um pouco mais negativa. Mas isso também já estava escrito. O Senhor disse que pelo nome dele nós sofreríamos perseguições. Está lá no Sermão da Montanha, nós aprendemos no livro passado. Nós seríamos perseguidos pelo nome dele. E quando isso acontece, para nós precisa ser um motivo de alegria, porque nós estamos cumprindo. Algo está estranho quando nós não somos perseguidos. Quando todo mundo concorda com a gente, quando nós somos o mais legal da turma, o mais legal da escola, no serviço, todo mundo gosta de você porque você aceita tudo, porque você fala com todo mundo, porque, nossa, ele não se opõe a nada, né? Então alguma coisa está errada. Se não tem ninguém contra a gente, alguma coisa está errada, porque nós andamos na contramão do mundo. A nossa palavra não é mel para o mundo. A nossa mensagem não é como mel para o mundo. Na verdade, às vezes ela desce com um gosto amargo, porque carregar a sua própria cruz não é algo que todo mundo quer fazer.
seguir a Jesus, deixar tudo para trás, negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz, é algo pesado. E nem todo mundo quer fazer. Mas é isso que nos dá a vida. Nós temos prazer não no carregar a cruz, nós temos prazer na vida que nós temos com Jesus. É isso que nos dá o prazer, o verdadeiro prazer. Nós precisamos nos lembrar que é Jesus quem nos justifica. É o Senhor Jesus que nos justifica. Devoção total a Cristo envolve a entrega do que temos de maior valor. Aí a gente segue aqui em Marcos, continuando a partir do verso 9. Vou voltar aqui um pouquinho. Pois os pobres sempre vocês terão contigo e vocês poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o sepultamento. E eu asseguro que aonde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa mulher, aquela atitude que ela fez, foi uma das atitudes mais lindas que nós temos na Bíblia. E foi um episódio curto, foi alguma coisa curta. Mas que hoje, quando nós falamos de adoração, quando nós falamos de devoção, pelo menos para mim, a primeira pessoa que vem na minha mente é essa mulher, de uma total entrega ao Senhor, né? Então ela foi lembrada, assim como o Senhor falou, que ela seria lembrada, e hoje nós estamos lembrando dela, 2000 e poucos anos depois. Eu anotei 3 pontos aqui. O primeiro é valor alto. Não era qualquer pessoa que poderia comprar um frasco desse perfume. Ele era equivalente a quase 1 ano de trabalho. Então era muito caro, era muito difícil você ter. Quem tinha posse desse perfume, nesse tempo aí, ela deveria trabalhar muito, deveria ter muitas posses, né? Deveria ganhar muito bem. E no caso dessa mulher, para o salário da época que talvez ela pudesse receber, era de 1 ano trabalhado. O segundo ponto que entra com isso aqui é herança de família. Por esse perfume ser tão caro, ser uma coisa tão difícil de você comprar, provavelmente essa mulher, ela ganhou esse perfume como um presente de família para ela usar quando ela se casasse com seu esposo, né? Era algo que era ali talvez tradicional para ela. E o terceiro ponto é, não tem reservas. Quando ela quebra o vaso, ela representa ali naquele momento a totalidade da adoração dela. Então, ela deixou para trás várias coisas. Ela deixou para trás o valor alto, ela deixou para trás que era uma herança de família, e ela não teve reservas naquilo que ela fez. E quantas vezes, assim como o pastor pregou aqui no domingo, quantas vezes nós entregamos para o Senhor aquilo que nos sobra? E ela não entregou aquilo que sobrava dela, ela entregou tudo que ela tinha, aquilo que ela tinha de mais valor. E quantas vezes nós viemos à casa do Senhor e entregamos para Ele a nossa adoração, o mínimo que nós podemos dar para o Senhor, nós entregamos a nossa sobra. Eu sei que às vezes é complicado, é cansativo. A gente vem na igreja e às vezes nós tivemos uma semana ou um dia bem turbulento, mas quanto que nós temos para entregar para o Senhor? Quanto que o Senhor merece de nós? Será que nós temos ainda dentro de nós algo que pode ser dado, que é muito mais precioso do que aquele cansaço que nós tivemos durante o dia? Essa mulher, ela não pensou em nada disso. Essa mulher, ela simplesmente quebrou aquilo que ela tinha de maior valor. Se a nossa adoração representa aquilo que nós temos para oferecer, o que nós temos oferecido? Quando entregamos para Deus a nossa adoração, nós olhamos para Deus o quanto aquilo vai nos custar, o quanto nós pagamos por aquilo. Às vezes nós não entregamos as nossas lágrimas para Deus, às vezes nós não entregamos a nossa dança, não entregamos a nossa sincera adoração, a nossa adoração. Às vezes o nosso coração está queimando para nós sairmos do nosso lugar, nos entregarmos, pular e correr, né? A Renata uma vez contou esse testemunho, e correr, sair do seu lugar, fazer uma coisa muito doida, e a gente fala assim, não, eu não vou fazer isso aqui porque vai chamar muita atenção, as pessoas vão me julgar, vão falar de mim. E quantas das vezes nós
diminuímos com medo do que as pessoas vão falar sobre nós. Abra sua Bíblia aí, em 2 Samuel, capítulo 6 e o verso 14. Diz assim, Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então você vê aqui, Davi, ele vai e consegue recuperar a arca e traz de volta aquela arca. A alegria de Davi é tão imensa que ele dança, ele se alegra na presença de Deus, e Mical, olhando aquilo, ela despreza Davi, talvez julgando Davi. Para que tudo isso? Para que dançar desse jeito? Para que gritar desse jeito? Para que chorar desse jeito? Está aí besta, ajoelhado no chão, fazendo um monte de coisa, está aí dançando que nem um doido, que nem um maluco. Para que fazer isso? Se nós não somos Davi, muitas das vezes nós somos Mical, desculpa. Se nós não somos Davi, muitas das vezes nós somos Mical, que em vez de estar ali se entregando o nosso coração, verdadeiramente derramando tudo aquilo que nós temos na presença de Deus, nós somos aquele que fica de lado olhando, esse aí está muito doido, né? Esse aí não é o Espírito Santo que está nesse cara. Nós sabemos que existe isso. Nós sabemos que existe esse talvez as pessoas olharem para nós, né? Mas isso é muito cultural. Mas imagina uma igreja onde tem pastor, imagina uma igreja onde todo mundo está pegando fogo, ninguém olha para ninguém. E todo mundo pulando, dançando, correndo. Todos que entrarem aqui vão entrar no mesmo gás, né? Se está todo mundo pulando, todo mundo saltando, todo mundo se entregando, quem entrar vai ser só mais um que vai entrar no mesmo embalo. Eu ouvi os testemunhos, a Júlia estava contando para mim da conferência que teve, dos adolescentes lá, né? E falou que o negócio foi tão forte que a galera, era um puxando o outro, e a galera foi dançando. Nossa, eu não sei porque que eu não fui nesse dia. Eu trabalhei nesse dia e não deu, né? E a galera puxando o outro. Imagina a igreja Abraça no culto de domingo, todo mundo correndo aqui, pulando, saltando, e pessoas sendo curadas, sendo libertadas, batizadas, falando em língua, interpretação de línguas e curas. Nós precisamos, isso precisa começar em nós. Nós precisamos nos libertar das algemas que nos prendem, não nos importar com quem está ao nosso lado. Essa mulher aqui, ela não se importou, e quem estava lá era simplesmente os discípulos do próprio Jesus. Alguém que ela poderia baixar a cabeça dela e falar assim, não, se eles andam com Jesus, né, eles também são uma autoridade, nossa, né? Ela poderia falar isso, ela falou, não estou nem aí. É isso que eu tenho de maior valor, é isso que eu vou entregar para o Senhor. No livro conta a história de Johann Leonard e David Nitschmann, que foram os primeiros missionários, né? Na verdade, eles se disfarçaram ali agora perdi o nome, de escravos, no navio, e eles foram nesse processo dessa evangelização, dessa missão que eles foram fazer, eles batizaram mais de 13 mil africanos, né? Então eles entregaram realmente a sua vida para aquilo. Se o que eu tenho de mais precioso é o tempo livre que eu tenho, né? Quando eu trabalhava com jovens solteiros, o que o jovem solteiro tem de mais precioso é o tempo. É o tempo. Depois que você casa, é mais... Não que sua esposa vai sugar seu tempo, mas agora não tem sua mamãe fazendo sua comida, né? Não tem seu pai pagando seus boletos. Não, quem tem que fazer a correria é você. Então é mais complicado. Agora para o jovem solteiro não, ele tem gás, ele vai para cima, vai evangelizar, vai para cima. Então Deus tem algo especial para o jovem solteiro também. Então esses caras, o que eles tinham de mais especial, o que eles tinham de maior valor, eles foram e entregaram suas vidas para aquilo, para aquela missão. Você vê que ninguém liga se você é um maluco drogado, se você fuma muita maconha, se você bebe demais. Ninguém liga se você é doidão que vai para as raves, que bagunça, que faz... Ninguém liga, é só mais um. Mas, faz uma adoração extravagante. Prega dentro do metrô para você ver. Prega dentro do trem.
Prega nas praças. Você vai ver o tanto de julgamento que você vai ter. Agora, ninguém julga alguém que chega, 4, 5 da manhã, muito doido em casa. Ninguém fala nada, só entrou pelo portão e já era. Mas a adoração extravagante, ela quebra muitos paradigmas. E nós precisamos ter essa adoração extravagante, como foi no caso dessa mulher. Eu já vi casos, onde eu estava, onde a mãe de uma jovem, ela preferia, e ela tentava impedir, que ela viesse à igreja. E ela preferia que aquela jovem fosse para o bloquinho de carnaval, fosse para as festas. Então você vê como é que é a mente das pessoas, né? A deslealdade a Cristo, a associação com os poderes desse mundo. Depois da atitude dessa mulher, que essa mulher teve, a palavra continua dizendo que Judas sai daquele lugar e vai ao encontro dos principais líderes ali, dos sacerdotes, para tramar o plano, para poder acertar ali o quanto que ele ia receber e como que ele poderia fazer para poder prender Jesus. É interessante porque talvez Judas, ele era alguém que estava esperando que, assim como vários judeus daquela época, que o Messias que viesse fosse o Messias que fosse muito forte num cavalo branco, rei, que governasse, que traria liberdade para os judeus e que principalmente enriquecesse eles, né? Então, talvez até Judas tenha ficado meio chateado, mas esse cara é tão simples, né? Humilde, prega isso aqui para nós, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Talvez ele tenha também sido uns dos que se decepcionaram com o Senhor. E ele foi pego, na verdade, naquilo que mais queimava no coração dele, que era o dinheiro. E quantas das vezes para nós também, quando nós temos uma tentação em alguma área, algo nos puxa, nós temos uma tentação ao dinheiro, aos prazeres desse mundo, a alguma coisa que toma o lugar do Senhor, e se nós damos lugar a essa tentação, aquilo entra no nosso coração e acaba quebrando essa aliança que nós fizemos com o Senhor. Não foi novidade para Jesus que Judas trairia ele, até porque Jesus já tinha dito que isso iria acontecer, e isso me pegou demais, porque eu orando ao Senhor, eu comecei a perguntar, eu comecei a refletir, será que Jesus fica surpreso com a nossa traição a Ele? Será que é uma surpresa? Claro que Jesus sabe de todas as coisas, Ele já sabe de tudo que vai acontecer, mas será que Ele fica surpreso conosco? Ou será que nós já estamos tão afundados no pecado, tão afundados, distantes do Senhor, que para Ele já nem faz mais diferença o nosso arrependimento, porque o nosso arrependimento, muitas das vezes, não é com o nosso coração puro, né? Às vezes você vai orar para o Senhor, é claro, eu estou fazendo uma caricatura disso, mas pensou o Senhor lá do céu falando assim, não, Ele está pedindo desculpa de novo, mas eu sei que Ele vai pecar de novo, então nem adianta Ele pedir desculpa. Mas claro que o Senhor não é assim, né? Ele nos perdoa, Ele está disposto a nos perdoar. Mas nós precisamos também ter um coração sincero diante do Senhor. Quantas vezes nós oramos e oramos e oramos e oramos e oramos e pedimos perdão ao Senhor de algo que nós não estamos dispostos a largar mesmo, né? E não foi novidade para Jesus que isso aconteceria. A falta de devoção do nosso coração ao Senhor é como caminhar num precipício, caminhar beirando um precipício à traição. Quando nós aceitamos o Senhor Ele não nos obrigou a aceitar a Ele. Mas quando nós levantamos a nossa mão e dizemos, Senhor, eu quero ser seu, escreve meu nome no livro da vida, eu aceito o Senhor e eu quero caminhar com o Senhor Ele leva muito a sério esse compromisso. O Senhor, Ele tem compromisso conosco. E muitas das vezes nós não temos esse compromisso com o Senhor, Ele não nos obrigou a aceitar Ele, mas quando nós dizemos sim, assim como é no altar, quando você diz ali para sua esposa, você aceita na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza e tudo aquilo, e você diz sim, em tudo, e com o Senhor é a mesma coisa, em tudo, e quando nós saímos fora desse propósito, quando nós nos desalinhamos desse propósito, nós estamos em traição com o Senhor. Nós precisamos nos decidir se nós continuaremos em traição ao Senhor ou se nós teremos uma vida devota ao Senhor.
nesse caso, Judas ele foi por uma quantia de dinheiro, mas em vários casos nas nossas vidas, nós traímos Jesus por muito menos, né? Nós buscamos algo que seja prazeroso para o nosso coração, para a nossa vida pessoal, e traímos Jesus e deixamos Jesus de lado. Jesus, ele está esperando que nós encaremos esse compromisso de uma forma mais séria. E nós precisamos encarar isso de forma mais séria. Nós precisamos nos dedicar de forma mais séria. Assim como num casamento, quando uma das partes não se dedica à outra, aquele casamento vai se esfriando, se esfriando, se esfriando. É a mesma coisa no nosso relacionamento com Jesus. A diferença é que Jesus sempre está aceso. Jesus, ele sempre está disposto a lutar por nós. Jesus está nesse casamento, nesse relacionamento. Jesus é aquele que está sempre disposto a melhorar, que as coisas deem certo, a retornar, a perdoar, a buscar que as coisas melhorem. E nós, muitas das vezes, somos aquele que está frio, aquele que está distante. E eu fiz essa pergunta no GC e eu quero deixar essa pergunta para nós finalizarmos. Se você soubesse se você estivesse conhecendo uma pessoa, se estivesse quase namorando com essa pessoa, mas você soubesse que essa pessoa te trairia todos os dias, você sabe que ela já te falou, eu aceito esse relacionamento aqui, mas eu vou te trair todos os dias. Você se relacionaria com essa pessoa? Você falaria, não, vou namorar com você, eu vou casar. Você se relacionaria com essa pessoa? Muito provavelmente não. Então, por que nós traímos ao Senhor todos os dias? O Senhor, ele ainda insiste em nós. O coração do Senhor ainda insiste em nós. Amém? Vamos ficar de pé?